mais um passo a passo, e no vídeo de hoje vou mostrar como desenhar o Minions. A referência que vamos usar é essa. Vamos usar papel sulfite, a metade do papel. Vamos usar o lápis HB. Uma borracha. O apontador. O estilete. Um lápis Full HB. Lápis Black da Faber-Castell. Caneta borracha. O pincel 0.2 e um pedaço de papel higiênico para usar como espuminha. Vamos começar a desenhar agora. Eu tinha esquecido do pincel para fazer a limpeza. Vamos começar o desenho. Vamos começar usando o lápis HB para fazer as primeiras medidas do esboço. Primeiro passo, faço um círculo. A parte da cabeça. Aqui na parte da cabeça o círculo vai ser menor e a parte do corpo um pouco maior. O círculo de baixo eu vou fazer entrando um pouco no círculo de cima. Faço mais 4 círculos embaixo, que vai ser o pé. 2 compridos do lado, que vai ser o braço, e mais 2 menor, que vai ser a mão. Na parte do primeiro círculo da cabeça, faço um X, e no X que está atravessando vai ser o olho. Aí já faço a medida. O final do primeiro círculo de cima, já faço a boca, primeiro risco da boca. E começo a fazer o contorno, já olhando na referência, fazendo as medidas e acrescentando alguns detalhes que tem na referência. Os primeiros círculos servem para fazer as medidas, e agora nós estamos fazendo no esboço. Aí eu vou olhando os primeiros riscos das medidas e fazendo esboço e acrescentando os detalhes. Eu já fiz o contorno todo do desenho, fazendo a parte do cabelo agora, acrescentando alguns detalhes. E depois que terminamos de fazer o esboço, vamos começar a apagar. Eu aconselho que você sempre tenha cuidado quando for apagar as medidas do esboço. Como esse papel aqui é muito fino, é bom você sempre estar apoiando com outra mão e passando a borracha de leve para não amassar o desenho e perder o desenho. Você vai segurando e passando a borracha de leve para apagar as primeiras medidas do esboço. E se você quiser usar a caneta borracha para apagar as primeiras medidas do esboço, é melhor do que usar essa borracha aqui, pois a caneta borracha a ponta é fina e dá para você apagar só os risquinhos mesmo. Aqui eu estou usando essa aqui porque para mostrar para vocês que tem como usar essa aqui também, com cuidado, só apagando de leve e depois dar alguns retoques.
E se apagar alguma parte, você só retoque, mas é bom sempre ter cuidado para não apagar muito e você perder a medida do seu esboço. Como esse desenho estou fazendo a mão livre, então não vou ficar tão preso nas medidas da referência. Pois se fosse para fazer com a mesma medida da referência, eu ia ter que medir a referência e passar para o papel. Não é o caso aqui. Que eu estou mostrando como desenhar usando a referência e fazendo o seu desenho à mão livre. Então não vou ficar tão preso às medidas da referência nesse desenho. Agora que apagamos as primeiras medidas, vamos dar alguns retoques e acrescentar alguns detalhes que a gente não fez antes, pois se a gente fizesse antes ia apagar na hora que fosse apagar as primeiras medidas. Pronto, esboço finalizado, vamos começar a pintura. Vamos começar a usar o lápis Full HB para fazer a pintura. Daria também para pintar com lápis HB, mas eu prefiro usar esse lápis pois ele é um pouco macio e facilita fazer a pintura. Aí vamos começar a fazer o contorno na parte que vamos pintar. E vamos começar a fazer a pintura. Eu aconselho sempre pintar em círculo e curto espaço com lápis. Passa o lápis em toda a parte que você quer pintar no começo. Depois vem com o papel higiênico ou com o esfuminho e passo na parte que eu já passei o grafite, que eu pintei com lápis. Na parte de baixo vamos usar o mesmo lápis, o Full HB, que é a parte do corpo dele. Então nós vamos pintar tudo com esse lápis. A parte que eu quero que fique um pouco mais escuro, eu passo mais vezes, tipo, mais camadas. Passo o esfuminho, se ficou claro, eu venho com lápis Full HB de novo e dou alguns retoques na parte que eu quero que fique mais escuro. Agora eu venho com lápis Black e vou começar a fazer a parte mais escura. Aqui a parte de cima, a parte do corpo dele, né, já está pronto, que eu usei o Full HB. Agora eu vou começar no cabelo, lápis Black, como na referência está escura, então eu vou usar o lápis Black e vou fazer o cabelo. Eu aconselho estar a ponta do lápis bem afiada para fazer esses fios de cabelo. Bem devagar, com muito cuidado. Não precisa ficar tão preso à referência. Faz bem devagar, com cuidado para não borrar. Se acontecer algum erro, você vem com a borracha com cuidado para não apagar muito e dar algum e apaga de leve, dá alguns retoques, mas sempre com cuidado. Agora vamos para a parte do olho dele. Na referência aqui tem uns pontinhos pretos. Eu vou usar o lápis Black para fazer esses pontinhos em cima do óculos. Toda a parte que é escuro na referência eu vou usar o Black. E a parte mais clara eu vou usar o Full HB. Fazer o contorno do olho dele, que na referência está escuro.
Agora eu venho com lápis Full HB e faço alguns detalhes que vai ser um pouco claro. E começa a pintura do olho dele. É bom a ponta do lápis estar bem apontada para fazer todos os desenhos. É bom sempre estar a ponta do lápis bem apontada. E como o desenho é pequeno e pequenos detalhes, é melhor sempre estar apontado. E eu vou começar a pintar. Começo a pintar as partes mais escuras primeiro. Nas partes mais escuras eu aperto a ponta do lápis no papel. As partes mais claras eu passo o lápis de leve para não escurecer tanto. E depois eu venho com o esfuminho e passo em toda a parte. Eu aconselho sempre pintar em círculo e curto espaço, não prolongar muito a pintura do lápis, para ficar mais a pintura ficar homogênea, ficar uma pintura não mostrando muito os riscos do lápis. Depois que eu passei nas partes mais escuras, a parte mais clara eu venho com o esfuminho aqui. Estou usando papel higiênico, mas você pode usar o esfuminho e passo na parte toda. Aí a parte escura vai sujar o papel, a parte clara, né? E se eu ver que ficou muito claro, eu venho com um lápis de novo, Full HB, e passo outra camada na parte mais escura. E é sempre assim. Se eu ver que tiver mais claro, eu venho com lápis e venho passando outra camada. É a mesma coisa que fazer desenho realista. Tanto desenho realista quanto outro tipo de desenho é sempre a mesma coisa. Você sempre está usando várias camadas. Isso aqui é bom para você que queira fazer um desenho realista também. Já serve como um treinamento. Você fazendo a técnica certa e a maneira correta, você, quando for fazer um desenho realista, já vai usar a mesma técnica que vai dar certo. A parte do óculos eu faço a mesma coisa. Eu venho com a primeira camada, passo o lápis Full HB de leve. Na parte que eu vejo que está escuro, eu aperto um pouco o lápis. Depois eu venho com esse fuminho, passo na parte toda. Depois eu venho com o lápis de novo e dou alguns retoques de novo. Na parte aqui do olho, eu vou com lápis black, com a ponta do lápis bem fina e faço a parte escura e alguns detalhes em volta. Depois eu venho um lápis Full HB e pinto ele. E o desenho é sempre isso, você vai estar olhando a referência e dando alguns retoques. Tanto desenho realista quanto qualquer outro tipo de desenho que você estiver fazendo. Eu venho com lápis black, olhando a referência, as partes que é mais escura, e passo lápis black, dando alguns retoques. Agora eu venho com a caneta borracha e vou passar nas partes que ficou muito escuro, passar alguns pontos de luz que tem na referência, tá mais claro, eu passo a caneta borracha. É bom sempre a ponta da caneta borracha estar com um corte diagonal, para facilitar você fazer esses pequenos detalhes. E eu venho com lápis black e faço alguns detalhes.
nessa parte do olho aqui, como escureceu muito quando eu passei esse fuminho, eu quero que fique um pouco claro. Aí eu venho com a caneta borracha e dou algumas batidinhas. Eu não passo a caneta borracha. Se eu passar a caneta borracha, ele vai tirar todo o grafite do papel. E eu não quero, eu quero que deixe um pouco mais claro. Então eu venho dando algumas batidinhas e vou vendo. Se precisar dar uma clareada mais, eu dou alguns toquezinhos para clarear mais. Essa mesma forma que eu uso para desenho realista. Como eu falei, se você pretende futuramente fazer desenho realista, pode usar essas técnicas que vai ajudar bastante você. Os materiais são o mesmo. No meu desenho realista, eu uso esses mesmos materiais. Então, as técnicas e os materiais são os mesmos. É bom se desenhar à mão livre, é bom que funciona como treinamento para você que quer começar a fazer desenho realista. Na parte mais escura eu venho com lápis black e passo. Se precisar escurecer de novo, eu dou algumas outras camadas. Venho com a caneta baixa, faço uma parte de luz que tem mais claro. Venho com o pincel e uso o pincel para deixar homogêneo a pintura. Parte da boca que eu usei a caneta, o lápis black. E desenho é sempre isso, você está retocando alguns detalhes. Na parte da roupa que é escuro eu vou usar o black. Aí eu já faço, primeiro eu faço contorno da parte que eu quero pintar. Com o lápis que eu vou pintar. Dá pra ver que na parte do corpo eu usei o Full HB e já vim pintando com o Full HB. A parte da roupa eu usei o black e vou pintando com o black depois. A parte do corpo eu usei o mesmo jeito que eu fiz o rosto, os braços dele. Passei o Full HB, depois eu vim com esfuminho, no caso que eu estou usando papel higiênico, mas se tiver esfuminho você usa, e passa o esfuminho. E aqui é a parte da roupa. Aí eu estou fazendo com um lápis black. Eu aconselho alguns detalhes que tiver mais claro, você já conservar claro. Não passo o lápis pintando tudo, para depois você vir com a caneta borracha e apagar. Se a parte não for tão claro, dá certo você pintar a parte toda e depois vir com a caneta borracha e apagar, que aí não vai ficar tão claro. Mas se a parte for clara, aí você conserva para depois que você vir com a caneta borracha não tá tão escuro. E eu vou pintando com um lápis black. A parte que já tá um pouco escuro na referência, eu já dou uma apertada no lápis para ficar um pouco mais escuro. E eu faço da mesma forma que pintei a parte do rosto dele que eu falei. Eu vou pintando em círculo e curto espaço. Depois eu venho com o pincel para deixar mais homogêneo. E vou passando o pincel, passo na parte toda. Dá pra ver que quando passo o pincel já dá uma diferença. E depois eu venho com o lápis, dou alguns retoques. Depois venho com o pincel de novo, passo de novo. E agora eu venho com o lápis black e vou fazendo os detalhes mais escuro. Uma forma que eu uso nos meus desenhos, tanto preto e branco quanto colorido, eu faço a pintura, depois eu venho com os detalhes fazendo para finalizar. É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Eu pintei primeiro, pintei as partes claras e escuras, e aí eu venho com caneta borracha, passo nas partes claras e também venho com
com lápis e faço detalhes escuros. Na roupa dele aqui, no vídeo não dá pra ver, mas na referência tem. É uns riscos. Você vem com lápis bem apontado e faz uns riscos na diagonal na roupa dele. Pode fazer os riscos bem junto aqui. Eu tô fazendo um pouco afastado, mas pode fazer bem juntinho na roupa toda dele. A referência tá assim. A parte de baixo aqui do pé também. Eu vou passar o black. Na referência aqui tá escuro. No vídeo tá escuro, mas na referência tá um pouco claro. Então eu vou fazer claro. Senão, quando eu fazer o sapato, vai ficar tudo de uma cor só. E não é. A roupa dele é de uma cor e o sapato é de outra. Então vou deixar um pouco mais claro. Vou pintar, como eu falei, em círculo, em curto espaço, para não ficar mostrando muitos riscos e deixar mais homogêneo a pintura. Venho com o pincel, dou alguns retoques. Na parte da luva dele aqui da mão também a mesma coisa. Pinto com lápis black, em círculo, em curto espaço, passo pincel. Do outro lado a mesma coisa. E aqui na parte do sapato a mesma coisa. Eu vou fazer o contorno com lápis black. Como eu falei, sempre faz o contorno com a cor que você vai pintar. Se for a cor clara, passa contorno com claro. Se for escuro, faz o contorno com escuro. E depois eu venho e pinto por dentro. Aqui tem como eu falei aquela hora lá. Se tiver algum ponto de luz, algum brilho, mas não for tão claro, aí dá para você pintar todo e depois vir com a caneta borracha, passando nas partes que tá mais claro na referência, deixando o brilho. Aí você vem com a ponta da caneta borracha um corte diagonal e vem fazendo o brilho e dando alguns retoques com lápis black. Aqui na parte da mão a mesma coisa, você vem com a caneta borracha, passando de leve e fazendo o brilho. Vocês no vídeo não dá pra ver, mas na referência tem esse brilho. Aí vem com lápis black, dá alguns retoques. Eu vou dar uma dica para vocês, para deixar mais homogêneo. Aí a parte escura eu sempre passo uma cor mais clara. Tipo aqui, eu tô passando agora o Full HB. Tinha passado black, agora venho com Full HB e dou uma passada de leve para ficar mais homogêneo. Do outro lado da mão aqui, eu faço a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Faço brilho com caneta borracha. Como o brilho não é tão claro, né? Aí eu não conservei e fiz depois com a caneta borracha. Vou dando alguns retoques. O desenho está quase finalizado. Só estou precisando agora dar alguns retoques nele. Falta alguns detalhes também que eu vou acrescentar aqui na parte da roupa. Como eu falei para vocês, eu vou deixar a pintura um pouco homogênea, mais homogênea.
essa parte aqui da roupa tá muito mostrando uma textura grossa, um pouco grosso. Aí eu venho com o lápis agora Full HB e dou uma passada em toda a parte da roupa. A parte que eu quero um pouco mais claro, eu vou conservar. Não vou passar tão forte, passo de leve. E a parte que tá escura, eu venho com esse lápis e deixo um pouco mais homogêneo. E agora eu vou fazer o detalhe da roupa dele com um lápis black. Esses pequenos detalhes é bom, a ponta do lápis está bem apontado. Para ficar fácil você fazer os pequenos detalhes. Eu esqueci de falar também que eu uso a pintura mais clara antes ou depois. Como eu tinha passado o lápis black, eu passei o Full HB depois, mas também podia ter passado antes. Aí ia ficar a pintura mais homogênea. Eu vou acrescentando alguns detalhes que faltam. Venho caneta borracha, faço a parte que está mais clara. Venho com lápis black bem apontado e faço os riscos de novo, que ficou um pouco apagado. Com a caneta borracha faço os brilhos que tem, parte mais clara. E vou sempre fazendo as camadas e acrescentando alguns detalhes que tá faltando. Sempre olhando para referência e tentando copiar o máximo da referência. Não se apegue muito à medida, como aqui é um desenho feito à mão livre, então não precisa você apegar muito à medida. Se quiser fazer a mesma medida, você vai ter que pegar a medida da referência e passar para o papel. O desenho já está pronto. Agora você vem com a borracha, apaga em volta. Depois vem com a caneta borracha e apaga o próximo ao desenho. Com cuidado para não apagar o desenho. Como falei antes, o ideal é você estar usando um papel embaixo da sua mão para não borrar muito o desenho. Que eu não usei, então acabou manchando algumas partes. E aí eu tenho que apagar a borracha. Agora eu vou dando alguns retoques. E desenho é isso. Mesmo que você finalizar, você vai indo para referência e acrescenta alguns detalhes que faltou, dando alguns retoques que você viu que precisa. E como eu falei aqui no vídeo já, serve como treinamento para você que quer começar a fazer um desenho realista. As técnicas é a mesma, os materiais são o mesmo. Se você não tiver materiais melhores, pode fazer com esses materiais. O papel dá para fazer, o lápis, a borracha, qualquer um dá para fazer, que é os mesmos materiais que eu uso nos meus desenhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês estão achando. Dá uma sugestão de vídeo aí. Fala o que você achou desse desenho. Se vocês querem que eu continue com esse vídeo aqui no canal, esses passo a passo mostrando como fazer desenho à mão livre. E espero que vocês tenham gostado.